Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 01. Hayashi falou, e esta foi a história que ele contou. Mary e eu éramos camaradas desde a época em que éramos recrutas. Mishiki e eu éramos guerreiros. Mutsumi era maga, Ogu era o ladrão e Mary era o sacerdote. Acho que nosso grupo estava se saindo muito bem. Nós tínhamos como alvo os goblins na cidade velha de Damuro, assim como vocês, e 10 dias depois compramos nossos distintivos. Reunimos nosso equipamento, aprendemos habilidades e mesmo depois de começarmos a caçar kobolds na mina de Sirene, a cerca de 8 quilômetros a noroeste de Alterna, quase nunca nos deparamos com situações perigosas. Na época eu achava que as coisas eram assim mesmo. Eu nem percebia nada de diferente. Quem nos dava uma sensação de estabilidade na batalha era Mary. Mesmo com sua aparência perfeita, ela não era arrogante por causa disso. Estava sempre alegre e enérgica, e sorria o tempo todo, a ponto de nunca haver espaço para um momento sombrio em nosso grupo. Além disso, ela aprendeu técnicas de autodefesa além de magia da luz, e lutou lado a lado com Mishiki e comigo. É claro que ela nunca negligenciou seu trabalho como curandeira. Se tivéssemos o menor arranhão, ela o curava imediatamente. Em nosso grupo, a linha de frente éramos eu, Mishiki e Mary. Isso significava que Mary podia nos curar imediatamente quando nos machucávamos. Se Mutsumi ou Ogu se metessem em encrenca, Mary voltava correndo para ajudá-los imediatamente. Basicamente, Mary fazia o trabalho de 3 pessoas. Apesar disso, lutamos partindo do princípio de que éramos 5. Então, claro, foi fácil. Na prática, éramos um grupo de 7. Aconteceu que muitos soldados voluntários chegaram na mesma época que nós, e alguns deles eram ainda mais extraordinários, então não chamávamos muita atenção. Mesmo assim, quanto mais lutávamos, mais nossa confiança crescia. Não tínhamos medo de nada naquela época. Não tínhamos enfrentado muita coisa que pudesse nos assustar, então é claro que não tínhamos medo. No entanto, agora sei que para Mary foi diferente. Sempre que nos machucávamos, ela devia ficar muito nervosa. Por isso, ela nos curava tão rápido. Quando uma pequena coisa dá errado, o resto pode desmoronar num instante, então talvez ela estivesse desesperada para evitar isso. Ela provavelmente sabia. Ela provavelmente sabia que, honestamente, a diferença entre a vitória e a derrota era ínfima para nós. O resto de nós não percebeu isso. Tínhamos ficado arrogantes. Havia outros grupos com o objetivo de explorar as minas de Sirene, e não queríamos perder para eles. Achávamos que não perderíamos. Então fomos mais fundo, cada vez mais fundo. E finalmente naquela 5ª camada da mina, que jamais esquecerei, aconteceu. Você provavelmente já sabe, mas os kobolds são uma raça peluda com rostos semelhantes aos de cães. Eles são um pouco menores que os humanos. No entanto, nas minas mais profundas, existem muitos kobolds grandes, com cerca de 170 centímetros de altura, e esses são relativamente resistentes. Embora não sejam tão inteligentes quanto os humanos, eles construíram uma sociedade com uma estrutura de classes rígida. Possuem ferreiros habilidosos e sua magia também está se desenvolvendo. São bons em trabalhar em grupo e pelo menos alguns deles são guerreiros destemidos. Tínhamos nos acostumado a derrotar aqueles kobolds, descendo até o 5º nível ao longo de um dia inteiro. Para ser honesto, achávamos que éramos mais fortes que os kobolds, que éramos superiores. Ainda assim, nunca baixamos a guarda. Mas mesmo sem baixarmos a guarda, aquilo era mais forte do que nós. Seu cabelo tinha manchas pretas e brancas e devido ao fato de vários soldados voluntários terem caído em suas mãos, essas manchas ficaram conhecidas como as Manchas da Morte. O próprio kobold era chamado de Manchas da Morte. Tínhamos ouvido dizer que circulava pelas minas, trazendo consigo um pequeno número de seguidores. Se você se deparar com pontos da morte, não hesite e corra imediatamente. Às vezes, eles aparecem até mesmo na entrada. Mesmo que você não esteja tão fundo, ainda precisa ficar atento. Sabíamos de tudo isso, mas não fomos cuidadosos. Porque nunca tínhamos visto nem sinal de Manchas da Morte. Dito isso, quando um kobold grande, muito grande mesmo, que se parecia com Death Spots veio para cima de nós, não fomos tão otimistas a ponto de esperar vencer. É que, estávamos no 5º nível. Era uma longa queda até a superfície e não conseguíamos escapar facilmente. Pensamos que não tínhamos outra escolha a não ser lutar. Mishiki e eu nos revezaríamos para enfrentar os pontos da morte, enquanto Mary, Ogu e Mutsumi cuidariam dos seus seguidores. Esse era o plano que seguimos. No começo funcionou bem. Death Spots era tão forte quanto diziam os rumores, mas entre Mishiki e eu, conseguimos mantê-lo sob controle, e Mary e os outros foram gradualmente reduzindo o número de seguidores. Se alguém se machucasse, Mary o curava imediatamente. No momento em que todos os seus seguidores desapareceram, pensei que poderíamos conseguir. Afinal, Death Spots já estava ferido, mas nós estávamos ilesos. Para ser preciso, mesmo depois de sofrermos inúmeros ferimentos, estávamos ilesos. Interpretei mal a situação devido à minha inexperiência. Se tivéssemos fugido naquele momento, talvez tivéssemos conseguido nos livrar dos pontos da morte e nos esconder em algum lugar. Mas não fizemos isso. Atacamos Death Spots, manchando seu pelo manchado de sangue. No entanto, não importava quantas vezes Mishiki e eu o cortássemos, Mary o golpeasse ou Mutsumi o atingisse com magia, ele se recusava a cair. Nem sequer conseguíamos diminuir sua velocidade. Possuía reservas ilimitadas de energia, e a dor de seus ferimentos não o enfraquecia. Pelo contrário, a dor só o deixava mais furioso. Era uma exceção, enquanto nós éramos pessoas comuns. Primeiro rasgou o rosto de Ogu com suas garras.
Enquanto Mary curava o Gu, Michiki levou um golpe forte que quebrou seu braço esquerdo. Enquanto Michiki estava sendo curado, me deu um soco forte e eu perdi a consciência. Eu fiquei inconsciente por no máximo 30 segundos. Mas nesse tempo, Ogu foi morto. Mary tentava desesperadamente manter Mutsumi, quase morta, viva por mais um tempo. Michiki estava coberta de ferimentos e lutava para conter os pontos da morte. Quando abri os olhos, tentei desesperadamente chamar a atenção de Death Spots para mim, fazendo com que Michiki recuasse. Com o último feitiço lançado por Mutsumi antes de dar seu último suspiro, Death Spots parecia estar vacilando. Não, talvez fosse apenas o que eu queria pensar. A cada segundo, Death Spots me empurrava para mais perto do abismo. Depressa, Mary. Depressa, cure Michiki. Foi isso que eu gritei. Gritei várias e várias vezes. Só me dei conta quando Mary gritou de volta para mim. Me desculpe, Hayashi. Me desculpe. Eu não consigo usar mais magia. Você não pode simplesmente usar magia o quanto quiser, pelo tempo que quiser. Para magos e sacerdotes utilizarem o poder dos elementais e deuses, eles gastam um poder espiritual chamado poder mágico. Até eu entendi isso. Não, eu realmente não tinha entendido. Mesmo sabendo que Mutsumi e Mary meditavam ocasionalmente para recuperar seus poderes mágicos, naquele momento, coisas como quanta magia lhes restava. Se podiam usar alguma, se estavam quase sem. Eram coisas que eu não entendia direito. Mutsumi e Mary não nos deixaram nos preocupar com essas coisas. Sempre que precisávamos, a magia acontecia. Nossas feridas se curavam. Era essa a sensação. Nunca paramos para pensar no quanto os dois se esforçavam para conseguir isso. Mesmo depois de derrotarmos seus seguidores, Mary deve ter usado muita magia. E após uma longa e árdua batalha, ela finalmente se esgotou. Foi Michiki quem salvou Mary e eu. Ele reuniu suas últimas forças para encarar os pontos da morte. Desferindo uma habilidade após a outra, ele nos disse para corrermos. Mary recusou e partiu para cima dos pontos da morte. Eu a interrompi. Eu fugi, arrastando-a comigo. Não vou dar desculpas pelo que fiz. Eu abandonei um camarada. Michiki não ia sobreviver com aqueles ferimentos. Eu queria ao menos realizar o último desejo do amigo que estava arriscando a vida para que pudéssemos escapar. Estou impressionado por termos conseguido voltar vivos do 5º nível até a superfície. Quase morremos várias vezes no caminho e levamos 1 dia e meio. Mas, nós os tínhamos perdido. Nossos preciosos camaradas, nossos amigos, 3 deles de uma só vez. Mary estava em um estado terrível. Ela era sacerdotisa, uma curandeira encarregada de salvar seus companheiros, e havia deixado 3 deles morrerem, para depois ter sua própria vida salva por um companheiro. Desde então, nunca mais a vi sorrir. Talvez ela pense que não tem mais esse direito. Depois disso, fomos recrutadas por Shinohara e nos juntamos a Orion, mas Mary desistiu logo de cara. Acho que provavelmente o ambiente confortável da Orion acabou tornando tudo mais difícil para ela. Desde então, Mary aceita participar de qualquer festa que a convide. No entanto, ela nunca permanece em nenhuma delas por muito tempo. Tudo que eu tinha ouvido falar dela era completamente diferente da Mary que eu conhecia, então fiquei preocupada e fui falar com ela. Ela só repetia que estava bem, e eu não conseguia evitar a sensação de que havia uma barreira entre nós. Ver-me era doloroso para ela, foi o que seus olhos me disseram. Para ela, devo ser um símbolo do passado que ela perdeu. O que ela precisa agora é de um futuro. E esse futuro não pode ser eu. Michiki, Mutsumi e Ogu estão mortos, e para ela eu sou apenas um fantasma. Somos apenas o seu passado. Ela precisa encontrar um futuro para si mesma. Caso contrário, um dia, ela afundará no pântano da depressão, ficará sem forças para se mover e eventualmente deixará de respirar. O que fazemos? O que dizemos a ela? O que devemos fazer? Essas perguntas eram tudo em que Haruhiro conseguia pensar desde antes de dormir na noite passada. Tudo em que ele conseguia pensar até encontrar Mary no portão norte às 8 horas. Ele não chegou a uma conclusão. Assim que chegaram à cidade velha de Damuro, ele precisava se concentrar no trabalho para não ter tempo livre para se preocupar com mais nada. O tempo que ele precisava para abraçar a querida passou voando, e depois de retornar à Alterna, Haruhiro finalmente pôde olhar nos olhos dela pela primeira vez. Mary, eu queria conversar com você, começou Haruhiro enquanto saíam da loja do comerciante. Mary disse, entendo. Ela se abraçou como se estivesse se preparando para algo. Seja rápida. Haruhiro sabia que estava agindo de forma estranha hoje. Ele não sabia como reagir perto de Mary. Todos deviam estar se sentindo assim. Claro, era porque tinham ouvido a história dela contada por Hayashi ontem, mas ela não sabia disso. Mary provavelmente tinha notado que algo estava mudando e pressentia que algo estava para acontecer, como uma despedida. Um fim. Desculpe, mas você poderia se retirar da festa? Haruhiro diria. Mary respondia imediatamente que entendia e saía sem mais nem menos, sem mais drama. Era isso que Mary estava prestes a fazer. Era assim que parecia. Era sempre assim para ela? Todas as vezes, em todas as festas? Isso era muito triste. Alegre. Você está enganada, não é isso? Como que para lhe dizer isso, Haruhiro chamou o nome de sua companheira, sem jamais desviar o olhar dos olhos dela. Mary franziu levemente a testa. Não era só o Haruhiro. Moguzo, Yumi, Shihoru, Hanta, todos eles também estavam olhando para o Mary. Mary percebeu isso e ficou visivelmente desconfortável. Sinceramente, não é isso. Não é isso que está acontecendo aqui. Mary, tínhamos um sacerdote no nosso grupo antes. O nome dele era Manato. Manato morreu. Ou melhor, talvez seja mais preciso dizer que o deixamos morrer. Confiávamos demais no Manato. Ele era um pouco perfeccionista, sabe? Se nos machucássemos, ele curava até o menor arranhão. Era um curandeiro confiável e também um tanque.
estava sempre na linha de frente com o Moguzo. Além disso, era o nosso líder, então estávamos fazendo o Manato assumir 3 funções sozinho. Eu achava incrível, mas não demos o devido valor a isso. Não foi fácil para o Manato, mas ele nunca deixou transparecer. Então, nunca imaginamos como ele se sentia. Agora tudo o que podemos fazer é imaginar, porque o Manato morreu. Ele se foi. Provavelmente Mary estava percebendo que ela e Manato eram parecidas. É bem possível que ela estivesse supondo que Haruhiro soubesse do passado dela e estivesse lhe contando isso porque sabia da sua existência. Haruhiro estava sem saber o que fazer. Ele ouvirá a história de Hayashi. Sabia mais ou menos o que acontecerá há muito tempo e tinha uma vaga ideia de por que ela se tornará daquele jeito. Deveria contar isso para Mary? Mas de alguma forma parecia errado. Ele sabia o que tinha acontecido e por que as coisas eram assim, mas Haruhiro não achava que as pessoas fossem tão simples e não conseguia enxergar o coração de Mary. Não podia dizer que a entendia tão facilmente. A única pessoa sobre quem posso me abrir sou eu mesma. Quando perdemos Manato, sinceramente, achei que estávamos perdidos, que era impossível continuar sem ele. Mas mesmo depois da morte de Manato ainda estávamos vivos. Se você está vivo, não pode simplesmente ficar parado. Por enquanto, não temos escolha a não ser nos alimentar como soldados voluntários, mesmo que sejamos apenas recrutas. Então, convidamos você para se juntar a nós. Porque sem um sacerdote não podemos fazer absolutamente nada, sabe? Esse foi o único motivo. Não havia mais nada além disso. Mas eu, Hanta, Yumi e Shihoru éramos os que sobraram no começo. Moguzo conseguiu entrar num grupo com um cara chamado Kuzuoka, mas ele foi expulso e ainda levaram todo o dinheiro dele. Com a Manato nos reunindo não foi perfeito, mas conseguimos formar um grupo. Nos tornamos camaradas. Era só isso, mas nos tornamos camaradas. Às vezes as coisas não vão tão bem, e às vezes ficamos bravos e brigamos uns com os outros. Mas no fim, ainda somos todos camaradas preciosos. Em vez de ficar pensando em por que nos tornamos camaradas, agora, o importante é que somos camaradas. Quanto a mim, Mary, eu te considero um camarada. Mary não disse nada. Além de piscar ocasionalmente, ela apenas continuou olhando nos olhos de Haruhiro. Eu sinto mesmo. Shihoru ergueu a mão. Eu te considero uma camarada. É verdade, e Yumi sorriu. Afinal, a Mary-chan é uma gracinha. Sim, eu também. Moguzo ainda usava seu barbute. Claro que penso em você como um camarada. É reconfortante tê-lo por perto. Hanta bufou. Eu também, bem, você sabe. O jeito que eu faço um escândalo por pequenas lesões. Não é como se eu não tivesse refletido sobre isso. Fazer esse tipo de coisa. Enfim, você é um camarada, eu acho. Acho que vai nevar amanhã, disse Haruhiro, olhando para o céu que escurecia. Já que o Hanta disse que refletiu sobre alguma coisa, espero que a neve seja o pior que pode acontecer. Até eu reflito sobre as coisas às vezes. Minha capacidade de aprendizado é absurdamente alta. Depois de estar comigo todo esse tempo, você ainda não descobriu muita coisa? Bem, deixando isso de lado. Ei, Haruhiro, não tente simplesmente seguir em frente. Você está me deixando triste. Acho que já está na hora de definirmos uma meta. Nosso objetivo atual, quero dizer. Haruhiro olhou para Mary. Mary estava igual a antes. Ela continuava encarando Haruhiro. Provavelmente não é por rejeição. Ela não está nos rejeitando. Quero acreditar nisso. Isso já é um começo. Já que até agora tudo tem sido meio vago. Parece que não estamos nos esforçando o suficiente para juntar dinheiro para comprar nossos distintivos. Parece que estamos apenas vivendo um dia de cada vez. Quero parar com isso e escolher uma direção para focar. Nosso objetivo é nos tornarmos bilionários. E também dominar o mundo. Hanta irrompeu na conversa. Haruhiro ignorou Hanta e continuou pensando. Com exceção do barulhento Hanta e do silencioso Mary, todos concordaram imediatamente. Só me interessa dinheiro e poder, interrompeu Hanta. Mas também quero ser popular entre as garotas. Só que quando eu tiver dinheiro e poder, o resto se resolve sozinho. Bem, como objetivo, isso é um passo antes de muitos passos antes desse objetivo. Mas acho que está tudo bem, na verdade. Yumi suspirou. Blá 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 blá, ele não para de falar. Você disse tudo, pensou Haruhiro, olhando Mary nos olhos. Mary, você tem uma opinião? Mary baixou o olhar. Ela inclinou levemente o queixo para dentro. Seria um aceno de cabeça? Ele decidiu interpretar como tal. Você gostaria de jantar conosco? Perguntou ele. Não, disse Mary, acrescentando em voz mais baixa, ainda não. Eu vejo. Ele não podia esperar que acontecesse imediatamente. Mesmo que dedicasse parte do seu precioso tempo, algo que ele nunca saberia quanto lhe restava, para dar o próximo passo quando o fizesse, o fim ainda poderia estar logo ali. É claro que eu queria ter pressa, levando isso em consideração. Mesmo assim foi um passo adiante. Para Haruhiro e os outros que ainda eram inexperientes ou, pior ainda, tinham que avançar dando pequenos passos como esse. Assim que Mary se virou para ir embora, disse claramente, até amanhã. Por agora, o amanhã chegará. Eles acordaram antes do sino tocar às 6 horas e começaram a se preparar. Comeram o que lhes pareceu apetitoso no café da manhã e seguiram para o portão norte às 8 horas. Encontraram Mary e foram para a cidade velha de Damuro. Ainda não tinham terminado o mapa da cidade velha. Mapearam mais partes dela enquanto procuravam por goblins. Se fossem apenas 3 goblins, eles já teriam chegado ao ponto de lidar com eles sem muitos problemas. No entanto, quando os goblins da classe leve, especializados em evasão, entraram na briga, eles tiveram que ser cautelosos. Às vezes, os goblins também tinham armas de longo alcance. Na maioria das vezes, eram arcos curtos rudimentares. Suas flechas eram lentas e sem muita força, então não eram tão assustadoras, mas as bestas eram perigosas. Se fossem atingidos no lugar errado, as bestas podiam ser letais instantaneamente.
E goblins fortemente equipados às vezes eram estranhamente fortes, então se os subestimassem, estariam em apuros. Para grupos de 4 ou mais pessoas, a menos que as condições fossem excepcionalmente boas, eles os deixavam ir. 4 goblins era o limite deles. Se vissem um grupo de 5, fingiam que não. Se houvesse 5, 6 ou mais goblins, era seguro presumir que se tratava de uma família, um clã ou algum outro grupo com seu próprio território. Frequentemente havia grupos semelhantes por perto, então atacar um deles era como pisar no rabo de um tigre. A maioria dos goblins que agiam sozinhos parecia pobre, mas às vezes eles tinham itens valiosos escondidos em suas bolsas. Isso os tornava um alvo. Uma vez por dia, eles iam até aquele lugar. Os goblins da Cidade Velha se dividiam em 2 grandes categorias: aqueles que ficavam em um só lugar e não se deslocavam muito, e aqueles que viajavam de um lugar para outro. Esses caras eram do segundo tipo. Eles só estavam naquele lugar ocasionalmente. Quando o grupo os viu à distância, teve muita dificuldade em ficar parado. Mas não tenha pressa. Ainda não é a hora. Atualmente, o grupo de Aruíro era o único que utilizava a Cidade Velha de Damuro como seu território de caça. Eles não precisavam se preocupar com ninguém roubando seus pertences. Agora era a hora de fortalecer suas forças. Quando retornavam à Alterna, embora não todos os dias, eles iam à taberna da Sherry. Não para fazer nada em particular. Eles apenas bebiam e conversavam. Mary não falava muito, mas isso era infinitamente melhor do que Hanta, que falava demais. Os outros soldados voluntários às vezes zombavam deles, dizendo: "E aí, caçadores de goblins?" Ou "Como vai, caçadores de goblins?" Ou "Damuro é divertido." Seus pequenos caçadores de goblins. Na verdade, sempre que iam à taverna, podiam contar com esses apelidos pelo menos 1 ou 2 vezes. Hanta dizia: "Acalem a boca." Mas se eles se irritassem todas as vezes, isso não teria fim. Na verdade, Aruíro não se importou muito com o nome. Ele achou que não soava tão mal. Caçadores de goblins. Legal. Gostei bastante. Se vão nos chamar assim, seremos os melhores caçadores de goblins do corpo de soldados voluntários. Dia após dia, eram goblins, goblins, goblins. Goblins, goblins, goblins. A princípio, todos os rostos dos goblins lhe pareciam iguais, mas agora Aruíro conseguia distingui-los muito bem. A grande maioria era masculina, e as fêmeas eram excepcionalmente raras, ele notou. Segundo Mary, a maioria das fêmeas era mantida na cidade nova por goblins da classe alta como esposas. Há um harém do qual não sinto nenhuma inveja, disse Hanta. Nem mesmo as garotas goblins te aceitariam, Hanta. Seu idiota Aruíro, você não sabe? Eu sou um arraso, mesmo com toda essa baboseira. Não subestime o rei errante da beleza, Hanta. Você diz isso, rei da beleza, mas Ayumi te vê conversando com garotas na taverna e sendo ignorado, sabia? É que bem, sabe, até um cara invencível como eu passa por isso de vez em quando. Até o rei da beleza leva um fora, né? Mesmo sendo o rei da beleza, o rei da beleza. Pare de ficar repetindo o rei da beleza sem parar. Além disso, se esses idiotas não conseguem entender meu charme, eles não valem nada. Quem entende, entende de verdade. Mary, se você fosse obrigada a escolher um de nós 3, quem seria? Com certeza eu, né? Se fosse preciso, Moguzo-kun. O que? É eu. Moguzo arregalou os olhos, parecendo mais surpreso do que tímido. Aruíro olhou alternadamente de Mary para Moguzo. Yumi disse: ela pareceu impressionada. Shihoru olhou para Mary piscando. O que? Mary era calmo e seguro de si. Ele é grande e adorável. Você o escolheu pelo tamanho. Bem, eu não posso competir lá. Não há nada que eu possa fazer para vencê-lo. Mesmo assim, pensar que eu perderia. E aquele idiota do Moguzo. Droga. Que pena, hein, rei da beleza. Hein? Eu já te disse, pare de me chamar de rei da gostosura, peitinhos pequenos. Você só está jogando sal na ferida. Aruíro também ficou um pouco surpreso por perder para Moguzo. Parecia que Mary se importava com mais do que apenas um rosto bonito. Talvez por ver seu próprio rosto deslumbrante no espelho todos os dias, ela não se preocupasse muito com a aparência dos outros. Mas não, nem Aruíro nem Hanta tinham rostos particularmente atraentes, então esse também não era o problema. Aruíro era a personificação da mediocridade em termos de aparência e habilidades, mas depois de tantos dias seguidos enfrentando goblins, ele tinha confiança em suas habilidades de combate contra eles, pelo menos. Mas mesmo assim, não se empolgue demais, Aruíro lembrou a si mesmo. Eu não sou especial como Renji, Manato ou Mary. Quando Manato estava vivo, ele me carregava como um bebê. Agora estou dando meus primeiros passos como um caçador de goblins. Se um cara medíocre como eu for descuidado, com certeza vou falhar. Mesmo que eu não seja descuidado, ainda é perigoso. Então, no mínimo, não posso baixar a guarda. Em dias bons, ele conseguia ganhar mais de 10 moedas de prata por dia, e mesmo em dias ruins, cerca de 2. Mary estava morando em uma pensão bem decente, aparentemente, mas Aruíro e os outros ainda estavam na péssima, porém barata, hospedaria para soldados voluntários. Eles mantinham seus gastos com comida em torno de 12 moedas de cobre por dia, investindo dinheiro que conseguiam economizar no grupo como um todo. Um dos destinos desses investimentos foi a aquisição de equipamentos. O outro foi o desenvolvimento de habilidades. No caso de Aruíro, para se defender, ele comprou um protetor de peito e uma faixa abdominal de segunda mão, além de armaduras para mãos e pernas. Todas as peças eram feitas de couro curtido, por isso eram leves e não o incomodariam. O aumento na defesa era pouco mais que um placebo, mas era importante que o fizesse sentir-se mais seguro. Quanto às armas, ele podia ir a um afiador para melhorar o fio, e já estava acostumado a usar as que tinha. Portanto, por enquanto não tinha intenção de comprar novas.
Se tivesse dinheiro, seria melhor gastá-lo em equipamentos para Moguzo. Moguzo estava tentando montar a armadura completa que desejava. Normalmente, armaduras de placas eram feitas sob encomenda, mas se encomendassem de um ferreiro, mesmo a mais barata, o custo não seria de apenas algumas moedas de ouro, mas de mais de 10, claro, isso estava fora de seu alcance. Então eles encontrariam algo usado e barato e pediriam a um ferreiro para ajustar o tamanho. Mesmo assim, ainda gastariam dezenas de moedas de prata em cada uma das peças. Moguzo possuía atualmente a couraça, a placa dorsal, as ombreiras e as braçadeiras, além de meias grevas que cobriam apenas a parte frontal das canelas. E vestia tudo isso sobre uma cota de malha. Para o elmo, ele ainda usava seu barbute. Sua espada também era a espada bastarda que receberá de sua guilda. Ela estava se danificando e ele precisava substituí-la em breve ou algo ruim aconteceria. Hanta comprou uma cota de malha e por algum motivo, usava uma armadura de couro por cima. Sua armadura tinha o brasão de Sulhel e ele parecia ter muito orgulho dela. Ele se apaixonou por um capacete estranho que parecia um balde de cabeça para baixo chamado Elme, então também o usava. Quanto a armas, ele encontrou uma espada longa bonita no mercado uma vez e a comprou por impulso. Então Hanta ficou sem um tostão por um tempo. Que idiota! Yumi havia conseguido um casaco e calças de couro curtido, e eles ficavam muito bem nela. Com uma capa com capuz por cima, ela estava começando a parecer uma caçadora séria. Para Shihoru, o manto e o chapéu de maga que sua guilda lidera estavam começando a se desfazer e a apresentar buracos, então ela comprou novos. Ela ainda tinha o mesmo cajado. Aparentemente, ao contrário das outras escolas, a magia das sombras na qual Shihoru se concentrava principalmente a magia das sombras, não era afetada pelas qualidades do cajado que ela usava. Na verdade, ela disse que podia usá-la mesmo sem um cajado. Shihoru também havia aprendido um novo feitiço, Sombra Sonolenta. Haruhiro aprendeu as habilidades de furtividade e golpe com Bárbara Sensei, enquanto Moguzo aprendeu Grito de Guerra. Hanta aprendeu esquiva e exaustão. Yumi aprendeu olho rápido, aumentando sua precisão com o arco, e com a habilidade rato de poço, aprendeu a desviar rapidamente dos golpes inimigos. Mary já era um sacerdote cujo poder e experiência estavam vários níveis acima de Haruhiro e dos outros. Então as habilidades do grupo estavam definitivamente melhorando. O problema era, em que medida? Na cidade velha de Damuro, havia um lugar que chamavam de ferraria. Estava meio desmoronado, mas com o que parecia ser uma fornalha e uma bigorna. Aquele edifício sem teto ainda apresentava vários vestígios que sugeriam que outrora fora uma ferraria. Naquele prédio havia agora um grupo de 5 goblins. Eles já haviam vindo à ferraria diversas vezes, chegando até a fazer uma pausa e almoçar por lá. Até então, nunca tinham avistado um único goblin. Parecia haver uma grande disparidade entre os goblins da Cidade Nova e os que habitavam a Cidade Velha. Aparentemente, os goblins da Cidade Nova que perdiam disputas de poder ou eram ostracizados de alguma outra forma eram forçados a vir para a Cidade Velha. Esses goblins deviam ser recém-chegados que vieram da Cidade Nova por ali. Os recém-chegados primeiro escolhiam um local e, se fossem um grupo grande, tentariam estabelecer seu território. Os 5 novos goblins provavelmente escolheram a ferraria como sua base de operações. Após explorar o local, Haruhiro retornou ao ponto um pouco afastado da ferraria, onde os outros estavam esperando. Vamos tentar, propôs ele. São 5. O de cota de malha tem uma besta. Os outros estão todos de armadura de couro, um com uma lança, um com uma espada curta e escudo, um com machado de mão e um com uma espada. O goblin com a besta provavelmente é o chefe, e os outros 4 goblins seguem suas ordens. São inimigos fortes, mas será um bom teste. Parece interessante. Hanta lambeu os lábios e pegou o capacete de balde, o Ealme, que estava ao seu lado. Vamos nessa. Estou quase chegando ao nível 41 dos vícios. Quando eu chegar lá, poderei invocar meu demônio Zodiac-kun ao meio-dia. Yumi lançou um olhar frio para Hanta. O que o Zodiac-kun poderá fazer por nós desta vez? No momento, tudo o que ele faz é sussurrar nos ouvidos do inimigo de vez em quando, atrapalhando-os. Não se assustem, ok? Agora, o Zodiac-kun, ainda mais poderoso, vai, inacreditavelmente, puxar os braços ou as pernas do inimigo de vez em quando, atrapalhando-os para nós, quando bem entender. Shihoru parecia exasperado. No fim, tudo depende do seu capricho. Ah, e mais uma coisa. Ele só começa a puxar as pernas e os braços a partir do anoitecer. Até lá, bem, você sabe. Ele faz o ataque sussurrante, me avisa se há inimigos e conta piadas de demônios, quando bem entende. Mary deu uma risada nasalada. Isso é muito caprichoso. Ah, que se dane. Hanta vestiu o capacete e agora estava vestido como um balde. O que vocês sabem sobre o Zodiac-kun? Vocês não precisam entender. Eu posso ser o único que entende o Zodiac-kun. Cavaleiros do Medo são solitários. Ou melhor, distantes. Eu vou. Moguzo assentiu com um grande aceno de cabeça. Puxar para perto de mim o máximo que eu conseguir. 2, com certeza. Se for preciso, vou intimidá-los com um grito de guerra. Shihoru abraçou seu cajado, encolhendo o queixo. Vou começar fazendo um deles dormir com magia. Sim, Haruhiro assentiu. Certo, então, Shihoru vai colocar o Goblin da besta para dormir. Vai fazer muita diferença se você acertar na primeira tentativa ou não. Eu sei. Deixe comigo. Quando Yumi terminar de dar seu tiro preventivo, ela fará o possível para enfrentar um deles em combate corpo a corpo. Vou continuar atrás deles, e se surgir uma oportunidade, vou acabar com um. Mary, você. Haruhiro olhou para ele e Mary assentiu silenciosamente. Parecia que ela falava ainda menos agora do que antes, mas se ele lhe perguntasse algo, ela respondia, e fazia o que devia e fazia bem. Embora seu estilo não fosse como o que Hayashi havia descrito, Mary devia ter aprendido com seu grande demais.
erro e mudado a maneira como fazia as coisas. Ela nunca pegava leve demais com eles, mas Mary era uma sacerdotisa em quem podiam confiar. Agora, se ela sorrisse apenas uma vez a cada poucos dias, seria perfeito. Isso é um ensaio. Haruhiro olhou para cada um de seus companheiros, estendendo a mão direita. Hanta, Moguzo, Yumi e Shihoru colocaram suas mãos direitas sobre a de Haruhiro. Então Mary fez o mesmo. Eles não estavam tão longe da forja, então Haruhiro falou baixinho. Figo, disse ele em um sussurro, e todos responderam em uníssono. Ipatsu. Haruhiro liderou o caminho, levando Yumi e Shihoru consigo. Hanta, Mary e Moguzo seguiram atrás. Abaixando os quadris e flexionando os joelhos, Haruhiro usou a furtividade para se mover sem deixar pegadas. Como não eram ladrões, Yumi e Shihoru não podiam imitá-lo, mas podiam seguir seus passos pisando onde ele pisava. Mesmo isso já era uma grande mudança. Eles se moveram da sombra de um prédio em ruínas para a sombra dos restos de um prédio. Seguindo uma parede que parecia prestes a desmoronar a qualquer segundo, eles se mantiveram próximos a uma montanha de entulho. A sombra adormecida tinha um alcance de aproximadamente 12 metros. Ela chegaria dali. A forja só tinha 2 paredes, ambas cheias de buracos. As outras haviam desabado quase completamente. De onde estavam agora tinham visão de 4 dos 5 goblins, então podiam escolher seus alvos como bem entendessem. Quando Haruhiro fez o sinal com as mãos, Yumi e Shihoru colocaram os rostos para fora dos escombros. Yumi preparou seu arco e colocou uma flecha na corda, fechando os olhos e respirando fundo. Seus olhos se abriram. Ela havia ativado a visão rápida. Aparentemente, o uso de exercícios oculares especiais e auto-hipnose melhorou sua capacidade de enxergar à distância, aprimorando inclusive sua visão cinética. Essa era a verdadeira natureza da habilidade visão rápida. Shihoru desenhou sigilos elementais com seu cajado e começou a entoar cânticos em voz baixa. Hell, St. Kron, querido. Um elemental negro semelhante a uma névoa surgiu da ponta de seu cajado. Não era tão rápido quanto o golpe sombrio, então se o inimigo detectasse, seria bem fácil de evitar. Está indo. Deve ficar tudo bem. Está indo. Já foi. O elemental das sombras atacou o rosto do Gobi com a besta, penetrando seu nariz, orelhas e boca. O Gobi com a besta começou a cambalear. O Gobi com a lança, que estava sentado encostado na parede, percebeu e tentou se levantar. Foi então que Yumi lançou sua flecha. A flecha cravou-se no ombro do Goblin lanceiro. O Goblin lanceiro, que estava de pé, caiu de costas sobre o traseiro. Haruhiro gritou. Moguzo. Hanta. Moguzo e Hanta berraram alto e investiram contra a forja. A peça de metal da besta desabou no chão. Estava dormindo. Era um sono mais profundo que o normal, mas se alguém o beliscasse ou chutasse com força, ele ainda acordaria. Precisavam eliminar os outros gobis para impedi-los de acordar o Goblin da besta. Haruhiro e Yumi correram atrás deles, assim como Moguzo e Hanta. Moguzo berrou obrigado para intimidar o Gobi com seu golpe de fúria, que eles chamavam de corte de agradecimento, e Hanta atacou o Gobi com sua espada usando raiva. Mas errou. Moguzo não deu atenção ao Gobi com machado de mão desequilibrado, atacando em vez disso o Gobi com escudo pequeno. Quando o Gobi com escudo pequeno recuou, bloqueando a espada bastarda com seu escudo, Moguzo rapidamente voltou-se para o Gobi com machado de mão, desferindo um golpe. Moguzo pretendia enfrentar sozinho tanto o Gobi com machado de mão quanto o Gobi com escudo. Hanta trocava golpes com o Gobi com espada. Yumi avançou em direção ao Gobi com lança que ela já havia ferido com uma flecha. Haruhiro lançou um olhar rápido para Shihoru e Mary. Mary observava a situação da batalha com um olhar assustadoramente sério, seu cajado de sacerdotisa em punho. Se algum inimigo se aproximasse de Shihoru, ela estaria lá para interceptá-lo. Como maga, Shihoru era praticamente indefesa, então era reconfortante ter Mary a protegendo. Não que eu pretenda dar trabalho para Mary. Eu vou acabar com ele, gritou Haruhiro. Ele verificou mais uma vez as posições de seus companheiros e dos goblins. Qual deles? Escolha um alvo. Aquele ali, o Goblin com o machado de mão. Sem andar nem correr, Haruhiro mantinha a postura baixa, movendo-se pelo chão como se estivesse deslizando. Era a mesma ideia de se esgueirar. Logo, ele estava atrás do machado de mão. Foi nesse momento que aconteceu. Sua visão focou nas costas magras do Goblin do machado e ele viu algo parecido com uma luz. Era apenas algo que parecia luz. Provavelmente não era uma luz de verdade. De qualquer forma, desenhou uma linha incolor, indicando um ponto nas costas do Goblin do machado. O que era aquilo, Haruhiro não fazia ideia. Não acontecia sempre, nem mesmo com frequência, mas recentemente, numa rara ocasião, sem qualquer motivo aparente, ele pensava, bem ali. Haruhiro moveu sua adaga ao longo da linha que aparecera repentinamente e desaparecera tão repentinamente quanto surgiu. A lâmina penetrou com incrível facilidade e roçou em algo. Bem aqui, pensou Haruhiro. Quando pensou isso, já o havia atravessado. Quando ele sacou o punhal, o machado de mão soltou um gemido curto e desabou. Já estava morto. Tendo perdido o que poderia ser chamado de seu parceiro, o Gobi com escudo se ergueu na ponta dos pés, dando meio passo para trás. Imediatamente Moguzo gritou e golpeou o escudo com toda a sua força, derrubando-o, e então continuou a investir contra o Gobi comum, que não era mais o Gobi com escudo. O Gobi brandia sua espada curta, mas não havia necessidade de se esquivar. A armadura de Moguzo desviou a espada. Ele empurrou o Goblin para baixo, ergueu sua espada bastarda e com um golpeou o crânio do Goblin. Abriu-se ao meio. Faltam 3. TCH. Exaustão. Hanta estalou a língua, saltando para trás a uma velocidade incrível. Exaustão era uma habilidade que usava movimentos especiais para abrir instantaneamente uma grande distância entre o usuário e seu oponente. O espadachim perseguiu Hanta, como se estivesse sendo sugado para dentro da armadilha. Aquela era a armadilha de Hanta. Com um sorriso de escárnio enquanto recuava, ele brandiu sua espada longa e afiada para frente.
Evitar. A espada não conseguiu parar seu ímpeto para evitar o golpe. Sua garganta. A espada longa de Hanta perfurou a garganta do Goblin. Hanta girou a espada chutando o Goblin para o chão. Bavalha-ralhanha, ele gargalhou alto. O cântico de Shihoru foi quase abafado por aquela risada alta. Não, aquela risada estúpida. On Hell, ST Vel, Dar. Era o Shadow Beat. O elemental foi lançado da ponta do cajado de Shihoru, atingindo em cheio a lança. Enquanto as hipervibrações faziam o corpo inteiro do Gob-lança estremecer, Yumi se aproximou. Primeiro seu facão derrubou a lança, e sem hesitar, ela exclamou, "Ha!", e desferiu um golpe na base do pescoço da criatura. Incapaz de se esquivar completamente, o Gob-lança gritou ao receber um profundo corte no ombro. Naquele momento a batalha já estava decidida. Obrigado. Moguzo avançou com força, desferindo o golpe de agradecimento na boca da lança. Nós podemos fazer isso. Assim, Haruhiro assentiu. Hora de executar o plano. Finalmente, hein? Hanta caminhou até o Goblin adormecido com sua besta brandindo sua espada longa. Será que algum dia aquele sorriso teatralmente cruel lhe cairia bem? Bem, tanto faz. Este é o fim. Não só para esses Goblins. Para aqueles caras também. Mas as coisas nunca foram tão fáceis. Haruhiro, que tinha ido explorar aquele lugar cheio de espíritos, não pôde evitar engolir em seco. Então, sussurrou. Você está brincando comigo, né? Ele não havia previsto isso. Agora tem mais deles. No segundo andar, que mais parecia uma varanda aberta daquele prédio de pedra em ruínas de 2 andares, estava sentado um Goblin com armadura de placas, tentando parecer importante. No primeiro andar, usando um capacete e cota de malha, estava um membro de uma subespécie maior de Goblin, um Hobgoblin. Isso ele já esperava. O problema não estava dentro do prédio, mas sim nos 2 Goblins do lado de fora, ambos com cota de malha e capacetes. Cada um carregava um escudo e uma lança, com outra espada na cintura. Pareciam guardas. O Goblin de armadura não estava sentado no chão, mas sim ajoelhado em cima de uma cadeira. Aquela cadeira não estava ali antes. Ele devia ter ido buscá-la em algum lugar. Ele temia pensar nisso, mas será que o Goblin de armadura de placas estaria aumentando o número de seus lacaios, tramando para expandir seu poder? Ele não saberia menos que perguntasse. Bem, não, mesmo se perguntasse, não conseguiria descobrir, mas se fosse isso que estivesse acontecendo, significava problemas. Haruhiro voltou para seus companheiros para relatar a situação. Então, não estamos lidando com 2 inimigos. Agora são 4. Além disso, está aí apenas a minha previsão, mas pode haver mais deles em breve. 4 deles. Mary franziu a testa, baixando o olhar. Yumi inflou as bochechas com um Murgang, enquanto Shihoru baixou a cabeça e suspirou. Moguzo bateu levemente no topo de seu barbute. O quê? Hanta zombou. Estão todos com medo agora? Vocês são uns incompetentes. Como servos do grande Hanta deveriam ter vergonha. Desde quando somos seus? Haruhiro começou a dizer, mas se interrompeu. Tanto faz, não importa. Sim, faz sentido. Não pare as coisas no meio do caminho. Você deveria reagir, ter uma resposta espirituosa. Você não tem graça. Você é só o Haruhiro, então não tire de mim a única coisa pela qual eu vivo. Haruhiro ignorou Hanta, olhando para Moguzo, Yumi, Shihoru e Mary, um de cada vez. Agora, se presumirmos que estou certo e que mais deles virão, precisamos tomar uma decisão. Não agora talvez, mas em breve. Desistimos ou atacamos rapidamente? Quanto a mim, não quero desistir. Além disso, do jeito que estamos, tenho certeza de que podemos lidar com 4 deles. Mary fixou os olhos em Haruhiro. Era um olhar que não lhe permitia desviar o olhar. Qual é a sua base para isso? A defesa de Moguzo melhorou consideravelmente. Como está mais resistente, ele não precisa se concentrar em se defender. Isso também aumentou seu poder de ataque. Shihoru consegue incapacitar um deles com sua magia. Agora também podemos contar com Yumi para acertar as coisas com suas flechas, e por curtos períodos consigo lidar com o inimigo em combate usando o golpe baixo. Além disso, temos você, Mary. Ei, e eu? Meu nome não vai aparecer? Isso não é estranho? Bem, quanto a mim, Mary desviou o olhar para o lado. Se você vai depender tanto de mim, isso me preocupa. Afinal, eu sou uma sacerdotisa que deixou seus companheiros morrerem. Deixamos nosso padre morrer. É por isso que nunca queremos deixar outra pessoa morrer. Nunca. Não importa o que aconteça. Provavelmente é o mesmo para você, Mary. Eu acredito em você. Mary não respondeu. Ela mordeu o lábio, reprimindo algo. Yumi e Shihoru colocaram as mãos nos ombros de Mary. Só vou dizer uma coisa, Hanta apontou para si mesmo com o polegar, mas eu sou imortal, então não vou morrer mesmo se me matarem. Não perca seu tempo se preocupando com bobagens. Mary ergueu o olhar, entreabrindo um pouco os lábios e semicerrando ligeiramente os olhos. Será que aquilo foi apenas um sorriso? Era tão discreto que Haruhiro não tinha certeza, mas achava que provavelmente sim. Haruhiro lamentou que tivesse desaparecido tão depressa. Eu devia ter gravado a imagem na minha memória. Entendi, Mary assentiu. Nunca mais deixarei um camarada morrer. Protegerei suas vidas para que vocês se sintam seguros. Ótimo, disse Haruhiro, estendendo a mão direita, e todos colocaram suas próprias mãos direitas sobre a dele. Lute, Ipatsu. Após o grito de guerra de sempre, Mary inclinou a cabeça para o lado. Sempre achei estranho, mas por que é Figo, Ipatsu? Os outros 5 riram um pouco. Depois concentrarão-se novamente repassando o plano. Revisando o plano. Sim. Eles estavam revisando o plano. Haruhiro e os outros vinham se preparando para este dia. Não havia necessidade de elaborar um plano do zero. Precisariam fazer ajustes para lidar com os inimigos adicionais, mas o principal era manter sob controle os goblins de armadura de placas e os hobgoblins, incomparavelmente mais fortes que os outros.
Essa era a prioridade máxima. Eles eliminariam os 2 goblins guardas o mais rápido possível e, em seguida, atacariam seus alvos principais. Haviam discutido estratégias para derrotar o Goblin com armadura de placas e o Hobgoblin ao longo de várias sessões de planejamento. Eles conseguiriam. Com certeza venceriam. Como sempre, Haruhiro liderou Yumi e Shihoru na frente. Hanta, Moguzo e Mary vieram atrás, à distância. O primeiro teste consistia em se aproximar a 12 metros, o alcance aproximado de Sombra Sonolenta. Havia uma parede que oferecia cobertura perfeita até que estivessem a 15 metros de distância, mas além desse ponto seria difícil. Ainda assim, estudando a planta do local, eles descobriram que se contornassem o prédio, encontrariam as ruínas de uma construção a 10 metros do edifício de 2 andares, onde poderiam se esconder com dificuldade. Este era o local. Era aqui que o ataque começaria. Quando Haruhiro deu o sinal com as mãos, Yumi preparou seu arco e ativou o olho rápido, enquanto Shihoru segurou seu bastão e controlou a respiração. Chegou a hora. Vamos acabar com eles. Os goblins e hobgoblins de armadura de placas. Eles mataram Manato. Fiz o possível para não pensar nisso como vingança, como vingá-lo. Isso porque senti que o ódio turvaria meu raciocínio e me desviaria do caminho certo. Não se trata de rancor. Eles são inimigos. Inimigos poderosos. Uma barreira que precisamos transpor. Haruhiro espiou por entre as ruínas. Ele não chegou a inspirar profundamente, mas sim a prender a respiração. Rapidamente recolheu a cabeça para dentro. Estava olhando. O sujeito de armadura pesada estava olhando em sua direção. Fomos notados. Mas por quê? Será que já os tinham detectado antes? Será que ele tinha acabado de ser encontrado? Ou foi uma coincidência? Será que por acaso estava olhando para cá e seus olhos encontraram os de Haruhiro? Ele não sabia, e isso não era o que importava. Haruhiro colocou a cabeça para fora mais uma vez, abaixando-a imediatamente em seguida. Ele respirava com dificuldade. O sujeito de armadura de placas tinha uma besta e estava apontando para cá. O que fazemos? Yumi afrouxou a corda do arco. O rosto de Shihoru ficou rígido e muito pálido. Será que Hanta e os outros que estavam no local próximo entenderam a situação? Eles estavam escondidos nas sombras, e Haruhiro não conseguia vê-los dali, então não sabia. O que devo fazer? O que vou fazer? Recuar? Não, isso não é uma opção. O Goblin de armadura gritou algo. Era uma ordem. Tenho certeza de que o Hobgoblin e os Goblins guardas virão nos atacar. Não podemos recuar. Temos que fazer isso. O problema é aquela besta. Se formos atingidos, um de nós pode morrer. Deixe isso com a Yumi. Antes que ele pudesse impedi-la, Yumi deixou seu arco no chão e saltou das ruínas. O Goblin com armadura de placas disparou sua besta. Yumi se encolheu em uma bola, rolando para frente a uma velocidade incrível. Rato de poço. Era uma habilidade em que ela se movia como aqueles ratos que eles haviam encontrado na floresta, evitando ataques enquanto avançava. Yumi conseguiu evitar a flecha? Parecia que sim. Haruhiro deu um tapinha no ombro de Shihoru. Magia. Se certo. Shihoru se inclinou para fora das ruínas, desenhando sigilos elementais com seu cajado e entoando um feitiço. Hel, St, Kron, Dar, um elemental negro semelhante a uma névoa, voou em direção ao Goblin de armadura de placas. O Hobgoblin apenas pegara seu porrete e não sairá do prédio, mas os Goblins guardas estavam se aproximando. Mesmo assim, se ela conseguisse apenas fazer o Goblin de armadura de placas dormir. Haruhiro exclamou em voz alta. O Goblin de armadura de placas havia saltado do segundo andar. O elemental das sombras passou pelo mesmo lugar onde estivera antes, dissipando-se e desaparecendo. Nós estragamos tudo. Estragamos feio. Isso não presta. Não presta de jeito nenhum. Não, isso não é verdade. Podemos consertar. Não entre em pânico. Haruhiro desembainhou sua adaga. Eu os enfrentarei. Shihoru, junte-se ao Mary. Shihoru respondeu. Certo, novamente. Hanta e Moguzo saíram das sombras. Yumi usou o rato do poço novamente, desviando da lança de um Goblin guarda. O outro Goblin guarda atacou Haruhiro. Onde estão o Goblin e o Hobgoblin com armadura de placas? Droga, não tenho tempo para verificar. A lança do Goblin guarda. Haruhiro desviou a lança que se aproximava com sua adaga. Se o golpe fosse forte o suficiente, o ataque seria desviado e, com sorte, ele poderia danificar a arma, fazer o Gobi soltar ou desequilibrá-lo. Era isso que a habilidade de luta do ladrão golpe fazia, mas o Gobi guarda era muito forte. Não importava quantas vezes ele golpeasse a lança com a adaga, o Gobi continuava a estocá-lo. Este não era um Gobi comum. Eu quero os dois, gritou Moguzo. De jeito nenhum. Ele estava planejando enfrentar o Goblin com armadura de placas e o Hobgoblin ao mesmo tempo? Isso seria loucura. No entanto, quando se tratava tanto do Goblin com armadura de placas quanto do Hobgoblin, apenas Moguzo era capaz de enfrentá-los adequadamente. Por isso, eles planejaram neutralizar o Goblin com armadura de placas primeiro. Esse era o plano do partido. Poderíamos até chamá-lo de a essência do plano. Mas ele desmoronou com muita facilidade. Talvez devessem ter fugido sem pensar duas vezes. Agora era tarde demais. Arrepender-se de não ter feito isso não mudaria nada. Haruhiro recuou enquanto usava golpe. Recuou e recuou. Parecia que Hanta e Yumi estavam lidando com outro Goblin guarda. Shihoru lançou outra sombra sonolenta, mas desta vez atingiu o Hobgoblin, não o Goblin com armadura de placas. O Hobgoblin cambaleou como se fosse adormecer. Antes que pudesse, o Hobgoblin de armadura de placas usou o lado plano da espada para lhe dar um tapa na bunda e acordá-lo. Aquele sabe tudo sobre magia. Sabe do que somos capazes.
Yumi, gritou Hanta furioso. Se você continuar correndo por aí, nunca vamos matar essa coisa. Reaja, seu idiota. Ah, cala a boca. Você é a última pessoa que a Yumi quer ouvir dizer isso. Yumi deve ter tentado escapar com o rato do poço de novo, mas foi um pouco lenta demais. Além disso, o guarda talvez já estivesse se acostumando com os movimentos da Yumi. Cook, a lança do Goblin guarda roçou o ombro direito de Yumi. Não, ela o atravessou. Ora seu. Como ousa fazer isso com a Yumi? Hanta se atirou sobre o bocudo. Ele saltou, brandindo sua longa espada na diagonal. Ódio. Gá. O Goblin Guardião se protegeu com seu escudo. Então, segurando sua lança de forma que ficasse mais curta, ele atacou. Foi bloqueado. Atacou novamente. Oh, o que uau! Hanta mal conseguiu aparar os repetidos ataques com sua espada longa, recuando com aqueles movimentos únicos que ele usava. Exaustão. Venha, hã? Por que você não está vindo atrás de mim? Porque você é muito óbvio. Haruhiro cuspiu as palavras, enquanto dava tapas, tapas e tapas novamente. Mary entoou uma oração. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Cura. Diferentemente de cura, cura não exigia que o sacerdote colocasse a palma da mão sobre a ferida. Podia curar pessoas à distância e afetava o corpo todo. Era uma magia que Manato não havia aprendido. Yumi era destra e o ferimento era no ombro direito. Mary deve ter determinado que o ferimento era grave o suficiente para precisar de tratamento imediato. Agora Yumi podia retornar à linha de frente, mas Moguzo estava em perigo. Ele estava conseguindo evitar o porrete do Obigobi de alguma forma, mas a espada do Gobi de armadura de placas continuava a atingi-lo com força. Não havia tempo a perder. Haruhiro precisava eliminar um dos guardas e ir ajudar Moguzo, ou as coisas iriam piorar. Não há nada que eu possa usar? Algum plano? Ele precisava fazer mais do que apenas pensar. Precisava continuar golpeando a lança do guarda-goblin. Estava ficando sem fôlego e suas mãos estavam dormentes. Mas se errasse uma vez, tudo estaria acabado. Sentiu que poderia começar a entrar em pânico. Aguente firme. Preciso aguentar firme. Aguentar firme. E depois? O que farei? Aru. Alguém estava chamando o nome dele. Ela nunca me chamou de Aru antes, mas é a Mary. Era a voz da Mary. Não posso me dar ao luxo de olhar para lá. Mas ela me ligou. Provavelmente significa que ela quer que eu vá até ela. Foi exatamente isso que Haruhiro fez. Enquanto continuava a atacar, ele se dirigiu para Mary Shihoru. Ele atraiu o guarda para perto. Era isso que você queria, não é? Está tudo bem, não é? Quando Mary gritou, troca, Haruhiro saltou para o lado. Mary avançou, bloqueando a lança do guarda-goblin com seu cajado de sacerdote. Não, ela fez mais do que apenas bloquear. Revidar. Por um instante pareceu que a lança havia sido desviada por seu cajado, mas não era isso. Ela havia usado o recuo do ataque para golpear o guarda-goblin no peito. O guarda-goblin gemeu e recuou. Agora. Esta é a nossa única chance. Percebendo a intenção de Haruhiro, Mary continuou seu ataque contra o Goblin Guarda. Como o Goblin Guarda havia mudado sua postura para se concentrar inteiramente na defesa, ela não conseguiu romper suas defesas, mas ainda assim foi o suficiente. Haruhiro se escondeu atrás do guarda. Deixe-me ver, ele rezou. Deixe-me ver a luz. Não adianta, né? Não consigo ver, mas não tenho tempo para me decepcionar. Haruhiro cravou sua adaga nas costas do guarda-goblin com a força de um golpe. Ele conseguiu perfurar a cota de malha, mas foi um golpe superficial. O guarda gritou Guji e se debateu violentamente. No impulso, Haruhiro passou o braço esquerdo em volta do pescoço do guarda e puxou a adaga até a metade. Depois enfiou-a de volta. Ele bombeou a adaga para dentro e para fora repetidamente. Até que o guarda ficou mole, ele o esfaqueou sem parar com uma fúria desenfreada. Você me salvou, Mary. Haruhiro empurrou o guarda-gob, agora imóvel, para longe e olhou ao redor, com os ombros arfando pela respiração ofegante. Hanta e Yumi ainda não conseguiam matar o outro guarda-gob. Lung. Moguzo bloqueou o golpe do Obigobi com sua espada bastarda. Ele cambaleou. Moguzo. Haruhiro correu em sua direção, mas não havia como chegar a tempo. O Goblin de armadura saltou sobre Moguzo com uma gargalhada, não tanto tentando cortá-lo com sua espada, mas sim golpeá-lo com ela. Mirou na cabeça. Faíscas voaram entre o barbute de Moguzo e a espada do Goblin de armadura. Mesmo com o capacete, ele não conseguiu se esquivar do golpe. Moguzo cambaleou com a pancada, mas conseguiu se manter firme e com um grito e um golpe de sua espada bastarda, fez o Goblin de armadura e o Hobgoblin recuarem. A respiração de Moguzo estava ofegante. Ele não estava sangrando, mas quando tirasse a armadura, ficaria todo machucado. Obviamente aquilo estava sendo difícil para ele. Mesmo assim, Moguzo brandia sua espada bastarda com uma risada sonora. Isto não é nada. Estou bem. Varra. Ele estava agindo como uma pessoa completamente diferente. Afinal, a situação estava realmente ruim. Não havia como Moguzo resistir sozinho. Devo apoiá-lo? Mas a adaga de Haruhiro provavelmente não conseguiria perfurar uma armadura de placas, nem desferir um golpe fatal no Obigobi gigante. Talvez fosse praticamente impossível. Hanta, ajude o Moguzo. Eu cuido disso. Chegou a hora da verdadeira estrela mostrar do que é capaz, hein? Hanta correu imediatamente dando um pulinho e um salto, e brandiu sua espada contra o sujeito de armadura pesada. Raiva. O idiota de armadura de placas desviou facilmente sua espada longa, mas parecia que, felizmente, seu foco havia mudado de Moguzo para Hanta. E Hanta estava sendo alvo de um ataque unilateral. Em pouco tempo ele se viu preso na defensiva. Aguenta firme, Hanta. Não morra.
Haruhiro olhou em volta e pensou, as coisas estão um pouco mais fáceis para Moguzo agora, mas esse guarda precisa cair logo ou vamos ser dizimados aos poucos. Pelo jeito que ele segura o escudo com firmeza, parece que está se concentrando na defesa. Yumi não pode me proteger, então se eu quiser ficar atrás dele... Enquanto Haruhiro pensava, o guarda-bobo se virou para ele e arremessou sua lança. Espera aí, é isso? Por aqui. De jeito nenhum? Oh, uau! Ele tentou se esquivar, mas a lança arrancou um pedaço do flanco de Haruhiro e se cravou no chão. Quase se curvando, ele tentou tocar a lateral do corpo, que estava toda molhada. A dor era tão intensa que ele gemeu involuntariamente, mas não era nada que ele não pudesse suportar. Mary gritou, Haru? Ela parecia um pouco preocupada, então, mesmo que parecesse uma bobagem, ele ficou um pouco feliz. Estou bem. Temos que derrubar aquele cara. Eu farei isso, disse Shihoru, avançando contra o Goblin. Espere aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que Mary ficou sem palavras enquanto perseguia Shihoru. O guarda-gob, que havia desembainhado a espada que carregava na cintura, notou Shihoru. Enquanto Shihoru corria, ela começou a desenhar sigilos elementais. Hell, St. Vel, Dar. Com um som grave, a massa negra de algas marinhas foi expelida da extremidade de seu bastão. Naquele momento. Ah, é verdade, Haruhiro percebeu. O golpe sombrio não era tão lento quanto a sombra sonolenta, mas ainda assim não era rápido o suficiente para que o inimigo não conseguisse desviar. Nesse caso, por que não dispará-lo de perto? Mesmo que a velocidade fosse a mesma, quanto mais perto ela estivesse, mais difícil seria desviar. Basicamente, Shihoru fez o que fez para aumentar as chances de o golpe sombrio acertar, e parecia que tinha valido a pena. Névoa. O guarda-goblin foi atingido em cheio no rosto pelo elemental das sombras. Seu corpo inteiro começou a convulsionar. Yumi entrou correndo e brandiu seu facão. Cruz diagonal. O golpe certeiro de Yumi arrancou o escudo do Gob-guarda, cortando profundamente seu braço direito. Por causa disso, mesmo depois de se recuperar do choque causado pelas hipervibrações, o Gob-guarda não conseguiria usar sua espada direito. Como se tivesse visto sua oportunidade, Yumi atacou sem parar. Ela atacou incessantemente, sem respirar. Haruhiro deslizou facilmente para trás do Gob, e embora não pudesse ver a luz, lidou com a situação da mesma forma que com o anterior. Cravando sua adaga nas costas do Gob-guarda, puxou-a um pouco para fora e a cravou novamente. Envolvendo o pescoço da criatura com o braço, apunhalou-a repetidamente. Não sentirá nada quando fizer o primeiro, mas desta vez sentiu-se mal. Essa é uma maneira cruel de matá-los. Mesmo com o estômago embrulhado, Haruhiro não parou. Vocês poderiam ter me matado do mesmo jeito. Desculpem, mas estamos na mesma situação. Quando terminou a segunda porção, sentiu-se exausto. Sua lateral doía, mas ele não tinha tempo para reclamar. Finalmente a hora chegou. Contraindo os músculos abdominais, Haruhiro elevou a voz. Estamos quase lá. Vamos mostrar que tudo o que fizemos não foi em vão. Sei que é estranho falar isso com as minhas próprias palavras, mas para quem vamos mostrar isso? Pensou ele. Manato se foi. O que fizemos não foi em vão. Mesmo? Talvez eu só queira pensar assim. Gostaria de ter pensado numa frase mais impactante. Quero chegar ao ponto em que eu possa. Não quero que isso seja o fim. Não é que eu queira ser um soldado voluntário, mas quero ter um amanhã. Quero viver. Não quero morrer. Pelo menos, não quero morrer ainda. Manato, você deve ter se sentido da mesma forma. Você não deve ter se sentido satisfeito. Você deveria ter conseguido fazer muito mais coisas. Já que tenho a sorte de ainda estar vivo, vou viver. Vou seguir em frente. Vou encontrar um amanhã com todos os outros. Mas para isso precisamos vencer. Precisamos derrotar esses caras. Eu pego o Obigob primeiro. Haruhiro entrou correndo, observando as costas do Obigob. Yumi parecia que ia atacar pela lateral. Com um Ungi. Moguzo desferiu um poderoso combo de 2 golpes no Obigob. O primeiro golpe foi desviado por sua clava, mas o segundo atingiu em cheio o ombro esquerdo do Obigob. Embora não tenha rompido a cota de malha, o Obigob gemeu. Obó, retirando a mão esquerda da clava que segurava com as 2 mãos. Está sentindo isso? Podem entrar na briga, gritou Haruhiro. Então aconteceu. É o Goblin da armadura de placas. Guialhaga, o Goblin de armadura de placas deixou Hanta para trás, atacando Moguzo. Aproximando-se, desferiu um golpe diagonal em direção a Moguzo. Não acredito, isso foi golpe de fúria? Você é só um maldito Goblin. Moguzo bloqueou com sua espada bastarda e suas lâminas se entrelaçaram. No entanto, atacar daquela posição era uma das especialidades de Moguzo. Com Ung, Moguzo tentou agarrar a espada do Goblin de armadura e usar vento. Quando fez, o Goblin de armadura saltou para trás, virando-se para atacar Hanta imediatamente. Pego completamente de surpresa, ouviu-se um forte eco do capacete de Hanta sendo atingido. Em rápida sucessão, o Goblin da armadura de placas desferiu uma estocada, um corte ascendente e em seguida, outro corte descendente. Hanta só conseguiu gritar, ei, uau, e fugir. Ele estava tão pressionado que nem conseguiu usar exaustão para recuar. Isso é ruim. Nesse ritmo, ele vai acabar morto. Hell, St. Vel, querido. Foi Shihoru quem salvou Hanta. Foi o Shadow Beat. A bola negra de algas atingiu o ombro do Goblin de armadura. O Goblin gritou e estremeceu por um instante, mas nesse tempo Hanta conseguiu se distanciar um pouco e recuperar o fôlego. TCH. Eu não precisava da sua ajuda. Precisamos de um golpe decisivo. Haruhiro segurou a lateral do corpo. A dor é insuportável. Talvez seja porque estou me precipitando e não consigo me concentrar.
Olhe para Shihoru. Ela parece estar sofrendo. Está bem cansada. Usou uma magia exaustiva como sombra sonolenta 2 vezes no início, e agora mesmo usou golpe sombrio pela 2ª vez. Quantas vezes mais ela pode usar magia? Além disso, se bem me lembro, sombra sonolenta não funciona bem em alvos agitados. Golpe sombrio também não parece ser o golpe decisivo. Nesse caso, só resta uma coisa. Vamos decidir isso. Aqui mesmo. Antes que isso se prolongue e desmoronemos, vamos matar o duende. Moguzo, faça isso. MHM. Moguzo imediatamente se firmou com os 2 pés e rugiu. Olhoi. Ele era tão barulhento que fazia a pele dele se arrepiar. Era o grito de guerra do guerreiro. Se alguém o ouvisse de perto sem estar preparado, o choque era garantido. Não apenas os abalaria, mas também os faria estremecer de medo. Foi o que aconteceu com o Obigob. Ele ficou rígido, como se tivesse sido subitamente paralisado. Recuperaria-se rapidamente, mas cada segundo era precioso, precioso tempo. Yumi cravou seu facão na cintura do Obigob. Limpeza de arbustos. Moguzo deu um passo para trás e, avançando, desferiu um golpe cortante com todo o seu peso. Obrigado. Com um som aterrador, a espada bastarda de Moguzo cravou-se no ombro do Obigob. Provavelmente atingiu a clavícula. Fugonho. O Obigob caiu de joelhos, mas tentou se levantar. Enquanto houver vida, não podemos baixar a guarda. Não vamos. Com um toma essa, Haruhiro desferiu um chute voador na nuca do duende. Com o Obigob cambaleando novamente com o golpe, Moguzo desferiu uma série de golpes contra ele. Ung, NGH, Ung, GGH, Ate, Uahyuhi e Ilhai. Não é fácil. As pessoas podem morrer muito rapidamente, mas tirar uma vida não é fácil. Era horrível de assistir, mas Haruhiro fazia parte daquilo. Ele não conseguia desviar o olhar só porque era terrível. Quando o Obigob parou de se contorcer, Moguzo caiu de 4. Suas costas estavam arqueadas, sua respiração ofegante. Era mais do que apenas cansaço. Ele devia estar com dores por todo o corpo. HHU, gritou Hanta. Depressa e me salvem. HU-RRY. Quando olharam, Hanta estava curvado para trás, aparando a espada do Goblin de armadura de placas. Ele estava cambaleante. Ele chegou ao seu limite. Aliás, provavelmente já o ultrapassou há muito tempo. Muito bem. Ótimo trabalho, Hanta. Sim, Yumi vai te elogiar só desta vez. Haruhiro e Yumi tentaram pegar o monstro de armadura de placas em um ataque de pinça. No entanto, o monstro de armadura de placas desferiu um golpe em Hanta e fugiu. Está correndo. Correndo rápido. Será que está planejando fugir? Não, não é isso. Shihoru está por ali. Ah! Os olhos de Shihoru se arregalaram e ela estendeu seu cajado à sua frente. Ela está apavorada. Não consegue lutar assim. Mas não precisa se preocupar. Sai da frente. Mary se colocou na frente de Shihoru, posicionando seu cajado de sacerdotisa e seu corpo em um ângulo. Era o prepare. Uma habilidade de postura defensiva. O Goblin de armadura de placas ergueu a espada para brandir. Mary conseguiria desviá-la ou afastá-la. Ela não conseguiu fazer nenhuma das duas coisas. A espada do Goblin de armadura de placas descreveu um arco baixo, rente ao chão. Ela cravou-se com força na terra, levantando poeira seca. Mary ficou surpresa e fechou os olhos. Nesse instante, o Goblin de armadura saltou para trás, arremessando algo com a mão esquerda. Uma faca. Uma faca de arremesso? Mary recuou, levando a mão à barriga. Havia uma punhalada ali. A faca de arremesso. Profunda. Mary, pare. O que você está fazendo? Manato. Mary vai acabar como Manato. Não faça isso comigo. Haruhiro entrou correndo. Não estou pensando. O que devo fazer? Não sei. Não tenho ideia do que fazer. No instante seguinte, ele se viu cercando o sujeito de armadura de placas. A espada. A espada do Goblin de armadura de placas veio em sua direção. Acima e à esquerda. Está vindo na diagonal em minha direção. Não posso evitar. Bem, o que posso fazer? Mergulhar de cabeça. Continuar. Antes que a espada me alcance. Ele pensou que poderia morrer, mas Haruhiro não estava morto. Ele ainda não estava morto. Ele acabou abraçando o Goblin de armadura de placas pela frente. Seu rosto bateu no capacete do Goblin, mas ele não ligou. Gay. Ele empurrou para baixo. O Goblin de armadura disse algo. Não era língua humana, então ele não entendeu. A espada. Pare a espada. Ele segurou desesperadamente o braço direito do Goblin de armadura, que empunhava a espada. O Goblin de armadura socou Haruhiro no queixo. Socou-o repetidamente. Sua cabeça tremia e ele sentiu que sua consciência estava prestes a se esvair. Não voe para longe. Não voe. Você não é um pássaro. Falando consigo mesmo desse jeito, Haruhiro trocou a empunhadura da adaga por uma com a mão invertida. O Goblin com armadura de placas gritou. Ele sentiu como se estivesse dizendo para ele parar. Como se eu fosse parar. De jeito nenhum eu pararia. O capacete do Goblin com armadura de placas cobria toda a sua cabeça, mas havia buracos para os olhos. Lá, ele tentou cravar a adaga ali, mas o Goblin de armadura o impediu. Impediu agarrando a lâmina da adaga com a mão esquerda. As mãos de ambos tremiam. Só mais um pouco, e ela entraria no buraco do olho. Aquele só mais um pouco parecia uma eternidade. Droga, 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 droga. Por que você tem que ser tão forte? Haruhiro-kun. Era a voz de Moguzo. Passos. Moguzo vinha correndo. Antes que Haruhiro pudesse olhar para Moguzo, o sujeito de armadura pesada já havia saltado para longe dele. HNNNNNNNNNNNNNNGH. Moguzo arqueou-se para trás, golpeando com tanta força a espada que empunhava que parecia que ia cair para a frente.
Um som alto ecoou em seu estômago, e Haruhiro pensou, Moguzo, isso foi incrível. A espada bastarda de Moguzo havia decepado a cabeça do Goblin de armadura. Claro, o Goblin de armadura não respirava mais. Estava morto. Você o matou? Sussurrou Hanta nervoso. Yumi se deixou cair no chão, exausta. É, Yumi acha que sim. Mal posso acreditar, disse Shihoru. Moguzo ergueu sua espada e deu um grito de comemoração, mas ele mesmo ainda não conseguia acreditar, então foi um grito meio sem graça. Desculpe dizer isso agora. Mary levantou a mão. Mas você se importa se eu curar isso? Está doendo bastante. Por que você está se desculpando? Haruhiro riu e em seguida agarrou a lateral do corpo. Quase gemeu. Seria melhor se não tocasse? A dor persistia mesmo se a deixasse em paz. Ele achou que não conseguiria ficar de pé por muito mais tempo, então se agachou. Desculpe, Mary. Posso esperar, mas me cure também. Ai, estive pensando o tempo todo sobre o que dizer quando esse momento chegasse. Parece que passamos tanto tempo juntos, mas a verdade é que não. Na verdade, nos conhecemos há pouco tempo. Pouco tempo mesmo. É por isso que sinto que te conheço, mas não te conheço de verdade. Você era bom com as pessoas, fácil de conversar, inteligente e capaz de tudo, e eu sempre senti que podia contar com você. Eu te achava perfeito. Mas talvez eu simplesmente nunca tenha percebido suas falhas. Talvez você estivesse escondendo suas fraquezas. Se tivéssemos passado mais tempo juntos, eu poderia ter visto um outro lado seu. Eu gostaria de ter sabido. Sabia que tipo de pessoa você realmente era. Gostaria que tivéssemos tido mais tempo. Com mais tempo, tenho certeza de que tantas coisas teriam acontecido. Talvez tivéssemos ficado bravos um com o outro e brigado. Talvez tivéssemos passado a nos odiar, ou a gostar ainda mais um do outro. Um dia, de repente, Shihoru poderia ter confessado seu amor por você. O que você teria feito então? Não quero pensar que depois que alguém se vai, não adianta mais falar com essa pessoa, que suas palavras não podem alcançá-la. Mas quanto mais penso nisso, mais meu coração dói. Porque sei que o amigo de quem ainda me lembro quando fecho os olhos parou de se mexer, foi queimado nas chamas, seja isso uma misericórdia ou não, e agora foi reduzido a cinzas. E agora está nesta sepultura que projeta sua sombra ao entardecer. Agora nos tornamos soldados voluntários. No fim, foi isso que Haruhiro disse ao túmulo que trazia o nome de seu amigo e a lua crescente, erguendo o distintivo do corpo de fuzileiros navais, que parecia uma moeda de prata. Hanta, Moguzo, Yumi e Shihoru, cada um deles tirou seu próprio distintivo e o mostrou ao amigo falecido. Mary estava um pouco afastada das outras 5, com os olhos voltados para baixo e uma das mãos no peito. Não é que não tivéssemos dinheiro para comprar nossos distintivos antes. Haruhiro apertou o distintivo com força. Mas queríamos romper de vez com o passado e resolver todas as pendências primeiro. Decidimos esperar até lá. Hanta bufou. Honestamente, eu não ligava muito. Mas vocês não paravam de falar nisso. Seu idiota, Hanta. Yumi deu um tapa no ombro de Hanta. Você não precisa dizer coisas tão sinceras numa hora dessas, precisa? As pessoas já te odeiam o suficiente. Para mim, está ótimo. Afinal, sou um cavaleiro temido. Vivemos para ser odiados. Na verdade, Yumi, Haruhiro puxou levemente a capa de Yumi. Você quis dizer cruel, não bondoso. Ninguém o odiaria se fosse bondoso. Ah, é mesmo? A Yumi sempre achou isso muito sincero até agora. Moguzo se virou para Shihoru. Não está na hora disso? Ah, sim. Shihoru caminhou para a frente, agachando-se em frente ao túmulo. Tirando mais um distintivo do bolso, hesitou por um momento e então... Espere, será que ela estava tentando enfiar o distintivo à força na lua crescente esculpida no túmulo? Não, Shihoru, isso é um pouco demais. Haruhiro tentou impedi-la, mas Shihoru se virou e disse, hã? Com o rosto corando intensamente. Me desculpe, eu estava pensando onde deveria deixar, e eu... Bem, está tudo bem, na verdade. Mas acho que não vai caber ali. O formato não é o mesmo. Ah, sim. Eu acho que não. Desculpe. Mesmo sendo gorda, também sou um pouco distraída. Bem, aqui está então. Shihoru colocou delicadamente o distintivo ao lado da lápide. Esta é para você, Manato-kun. Usamos o dinheiro que você deixou e todos contribuíram para cobrir o restante. Mary-san também ajudou. Por favor, aceite. Se você pudesse ouvir isso, você riria e diria que não precisávamos fazer isso? Que é um desperdício de dinheiro e que deveríamos tê-lo gasto melhorando nossos equipamentos? Eu estou deste lado agora, então vocês que estão do outro lado deveriam usar o dinheiro. Você poderia até ter dito isso calmamente. Mas não importa o que você dissesse, nós não teríamos escutado. Afinal, Manato, não conseguimos ouvir sua voz. Se você quer que façamos o que você quer, diga alguma coisa. Deixe-nos ouvir você. Eu sei. Você não pode. Quando eu morrer, fico pensando o que vai acontecer comigo. Será que existe algum lugar como o céu? E será que um dia poderei te encontrar lá? Eu não sei. Não há como saber. Ninguém sabe o que acontece depois da morte. Mas pelo menos não poderemos conversar até lá. Existe um rio largo, profundo e caudaloso entre os vivos e os mortos. Uma vez que você cruza esse rio, não importa o que aconteça, você nunca mais volta. É uma viagem só de ida. As lágrimas não vinham. Mas todos eles queriam ficar um pouco mais, então Haruhiro sentou-se na grama, abraçando um dos joelhos. Shihoru colocou a mão sobre o túmulo com as costas tremendo. Yumi se agachou ao lado de Shihoru, passando um braço em volta do ombro dela e dando um tapinha na cabeça dela. Hanta colocou as mãos nos quadris, olhando para o céu. Moguzo respirou fundo, expirando lentamente. Mary prendeu o cabelo para trás, olhando para o horizonte. Nós nos tornamos um bom partido. Com essas palavras dirigidas ao amigo que jamais retornaria, Haruhiro olhou em direção à alterna. Um sino tocava, provavelmente indicando que eram 18 horas. Uma meia-lua vermelha flutuava perto do horizonte. Agora que ele pensava nisso, por que a lua estava vermelha ali? Aqui?
Haruhiro lançou um olhar para a torre que os observava do alto da colina. Uma torre. Aquela torre. Estranho. Sinto que estou me esquecendo de algo. Haruhiro e os outros vieram para cá e depois disso, se tornaram soldados voluntários. E antes disso, onde eu estava? O que eu estava fazendo? Não sei. Não me lembro. Não era só o Haruhiro. Era igual para todos eles. Independentemente disso, quando Haruhiro e os outros acordaram, foi aqui que eles se encontraram. Aqui. Onde era mesmo? Se bem me lembro, estava escuro. Escuro? Não sei. Onde exatamente era aquele lugar? Uma torre. A torre. Aquela torre está envolvida de alguma forma. Mas como? Não sei. Quanto mais penso, menos entendo. Se eu estender a mão e tocá-la, ela desaparece. Ei, Minato. Por que estamos aqui fazendo tudo isso? Até essa dúvida começa a parecer nebulosa, como se pudesse se dissipar a qualquer momento. Um sino tocava. O sino anunciava que eram 18 horas. Quando os últimos ecos do sétimo toque dos sinos relutantemente se dissiparam na cidade, a noite caiu sobre Alterna. Os sinos tocavam apenas até às 6 horas da manhã e só voltavam a tocar às 6 horas do dia seguinte. Era a hora em que os artesãos que acordavam cedo para trabalhar jantavam e tomavam um drink à noite. Muitos estabelecimentos comerciais interpretavam o toque do sino das 6 horas como um sinal para fechar as portas. Era uma hora do dia em que as barracas de comida faziam mais movimento e as tabernas começavam a encher. Na taberna de Sherry, onde muitos soldados voluntários se reúnem para renovar as energias para o dia que se inicia, daquele momento até tarde da noite eram, de fato, os horários de pico. Mesmo levando isso em consideração, a noite de hoje foi particularmente animada. Não eram apenas soldados voluntários. Artesãos experientes, jovens aprendizes, comerciantes corpulentos, damas da noite glamorosas e até mesmo soldados do exército da fronteira estavam lá. Gente, mais gente por todos os lados. A ponto de o estabelecimento espaçoso de 2 andares começar a parecer apertado. É claro que todos os assentos estavam ocupados. Quem não tinha lugar ficou em pé. Não só o primeiro e o segundo andar, mas também as escadas estavam cheias de gente. Após ouvirem um certo boato, todos se aglomeraram na taberna da Sherry. Os soldados voluntários famosos eram geralmente chamados de fulano de tal do clã fulano, deixando de lado a área ao redor de Alterna, à medida que você se distanciava da esfera de poder da raça humana. Os monstros e raças hostis se tornavam mais fortes ou dependiam de seus números superiores para matar humanos. Os clãs eram uma organização que nasceu da necessidade, e aqueles que buscavam alcançar mais do que um certo grau de sucesso sabiam que deveriam participar de um. Eles tinham que participar. Poderíamos até dizer que era necessário. E, no entanto, havia um grupo que ainda não havia se juntado a nenhum clã. Um grupo de 4 soldados voluntários, um elfo e o golem Zemai, que havia sido criado por um dos soldados voluntários, o necromante Pingo. 6 pessoas no total sobreviveram às batalhas. Como resultado, foram aclamados como os maiores de todos os soldados voluntários, e sua fama se espalhou por toda Alterna. Até hoje, eles foram os únicos soldados voluntários a serem convidados para jantar com o Marquês de Alterna, Garland Vedoy. Além disso, recusaram o convite. Soma, você não acha que já está na hora? Quando a mulher sedutora falou com Soma, ele se levantou. Só por causa disso, o barulho cessou e um silêncio se abateu sobre a taverna. Isso era óbvio, claro. Todos estavam ali para ouvir o anúncio de Soma. Se não escutassem em silêncio quando ele abrisse a boca, qual seria o sentido? Afinal, aquele era um dia para ser comemorado. Disseram que Soma finalmente formaria um clã e, consequentemente, recrutaria companheiros. Mas será que era verdade? Afinal, eram apenas rumores. Rumores falsos, talvez. Claro que havia quem duvidasse, mas o próprio Soma aparecerá na taverna da Sherry. E agora, finalmente, ele estava prestes a falar para as massas. Shima. Quando Soma a chamou pelo nome, a mulher sedutora sorriu e acenou levemente com a cabeça. Sim. Então Soma se virou para o homem com dreadlocks. Kemuri. Sim, disse o homem com dreadlocks, virando o pescoço para a esquerda e para a direita de forma letárgica. Soma se virou para olhar para um homem com aparência infantil. Pingo. Pingo olhou para baixo e suspirou. Não gosto desse tipo de coisa. Entendo, os lábios de Soma se entreabriram ligeiramente e ele lançou um olhar para o golem que usava uma máscara assustadora. Zemai. Zemai acenou com a cabeça lentamente. Por fim, Soma fixou o olhar no elfo. Lilia. Os vívidos olhos safira de Lilia encararam Soma. Sim, Soma. Soma fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Então, movendo apenas os lábios, ele chamou outro nome. Nino. Ela já tinha ido embora. Após Soma e os outros perderem Nino, que antes fora a sacerdotisa do grupo, Kemuri mudou de classe, de guerreiro para paladino. Shima desistiu de ser ladrão e aprendeu a ser xamã na Floresta Sombria, onde viviam os elfos. Lilia se juntou ao grupo. Nino estava morta. Soma começara a procurar uma maneira de trazê-la de volta, mas ainda não havia encontrado nenhuma. Ele pensou que poderia haver alguma pista no interior do território do antigo reino de Shao, onde diziam que repousavam os restos mortais do rei sem vida. Dito isso, nada era certo. Talvez não houvesse meios de ressuscitar os mortos neste mundo. Nem neste mundo. Mas afinal, o que era esse mundo? De onde eles tinham vindo? Para começar, esse mundo absurdo, onde a lua brilhava em vermelho e monstros aberrantes corriam livremente como se fosse perfeitamente normal, era real. Já fazia algum tempo, mas Kemuri tinha dito, sabe, é quase como um jogo, e Soma respondeu, sim, é mesmo. Na época, ele certamente pensou assim, mas os dois logo perceberam que não entendiam o que queriam dizer. Que jogo era esse? Algo estava errado. Esses sentimentos de inadequação diminuíram e ele quase os esqueceu, mas agora Soma os gravou em seu coração. Se este mundo não fosse real, se fosse falso, onde se encontraria o mundo real? E se Soma e os outros viessem de lá, o que teria acontecido com Nino, que morrera neste mundo falso?
Se eles pudessem retornar ao seu próprio mundo, será que Nino ainda estaria lá? Era uma possibilidade. Apenas uma possibilidade. Mesmo assim, era uma possibilidade. Eles não podiam afirmar com certeza que era impossível. Soma abriu os olhos. Decidimos formar um clã. Houve uma comoção e toda a taverna tremeu. Nosso objetivo é invadir um dia de DC no antigo reino de Ishal. Mesmo sem precisar elevar a voz, a de Soma se propagava bem. Apenas com um grito baixo, monstros tímidos davam meia volta e fugiam. Qualquer monstro que conseguisse resistir diante de Soma era uma ameaça considerável. Temos informações de que há presságios sugerindo o retorno do rei sem vida. Investigaremos isso e se o rei sem vida tiver retornado, o destruiremos imediatamente mais uma vez. Claro, isso não será fácil. Precisaremos encontrar um método para realizar isso. Precisaremos de poder também. Nós 6 sozinhos não somos suficientes. Precisamos de um poder maior. Os soldados voluntários ergueram suas vozes em júbilo enquanto os curiosos espectadores aplaudiam. O ar parecia prestes a explodir com todas aquelas vozes, palmas e assobios. Soma estava enganando-os parcialmente. No entanto, para aqueles que ele reconhecia como confiáveis, pretendia revelar seu verdadeiro objetivo eventualmente. Por favor, nos dê a sua mão. Se você acha que isso é para você, venha e se ofereça para participar. O nome. Qual é o nome do clã? Gritou alguém. Soma assentiu. A partir deste momento nos chamaremos de desbravadores. Vocês que são corajosos, sábios, nobres, decisivos e inspiradores, venham até mim. Se não temem a morte, se a enfrentam e buscam a vida diante dela, sejam quem forem, bravos guerreiros, eu os acolherei. Nino, sussurrou Soma em seu coração, no centro da agitação. Eu vou desvendar o mistério deste mundo. Então, algum dia, irei ao seu encontro. Que seu destino se entrelaçaria com o deles, Haruhiro não tinha como saber.